Olá pessoal, eu sou o professor Matheus e nessa videoaula vou falar sobre fundamentos da informática. O primeiro deles refere-se à parte de computação em nuvens. Esse termo, muito comum hoje em dia, representa todos os serviços computacionais oferecidos pela internet, ou através da internet. É comum você ouvir no dia a dia pessoas falarem assim, meu documento está salvo nas nuvens, meu arquivo está salvo nas nuvens, eu gravei nas nuvens, eu armazenei nas nuvens. O que significa isso? É claro que é uma metáfora, não tem nenhum documento definitivamente salvo em uma nuvem. Mas é uma expressão comum dentro da computação porque ele pode estar salvo em qualquer computador, em qualquer servidor no mundo, e você vai fazer o acesso dele através da internet. Antigamente, e esse antigamente nem é muito tempo, as empresas, onde elas precisavam armazenar um bom conjunto de dados, elas precisavam criar lá o seu famoso data center. Então a empresa precisava fazer um bom investimento financeiro, ter um conjunto de computadores para fazer o seu armazenamento. Hoje, mais recentemente, isso tem ganhado uma forte concorrência através desses serviços de computação em nuvens, onde nós temos empresas que oferecem toda a parte de infraestrutura, de armazenamento, de outros serviços, e a empresa não precisa ter o seu data center, ela contrata esse serviço terceirizado. Aí você vai falar assim, não, tudo bem, você está falando isso de empresa, mas o que isso tem a ver comigo, uma pessoa física, um professor que estou dentro da sala de aula? Porque esse serviço de computação em nuvens não é algo que está absolutamente restrito a empresas ou empresas de grande porte. Você, como uma pessoa física, como usuário comum, você tem também acesso a esses serviços computacionais que são oferecidos através da internet. Na verdade, você já faz o uso disso. Quando os seus e-mails que você utiliza, então se você tem uma conta de e-mail da Google ou da Microsoft ou até de outra empresa, você já faz o uso de serviços computacionais em nuvens. Os seus e-mails e os anexos que são encaminhados junto aos seus e-mails, eles ficam armazenados onde? Eles ficam armazenados em nuvens. É uma metáfora, como eu disse, estão armazenados em algum servidor dessas empresas. Então, se você tem uma conta da Google, os seus e-mails estão armazenados em alguns computadores ou servidores da Google, e esses computadores eles podem estar em qualquer parte do mundo e você vai fazer o acesso a eles através da internet. Então, é isso que significa a expressão quando a gente fala de armazenamento nas nuvens, ou uso de serviços nas nuvens. Então você já faz o uso disso. Dentro dos serviços computacionais que são oferecidos pelas nuvens, como eu disse, através da internet, a gente fala de uma forma mais simplificada, que a gente fala que é pelas nuvens. Eu poderia citar 3 serviços que nós vamos utilizar com bastante frequência, principalmente dentro da sala de aula, que são os serviços de armazenamento, serviços de compartilhamento e os aplicativos ou softwares que são oferecidos através das nuvens e através do uso da internet. O armazenamento ele é muito importante, por quê? Porque antigamente, e novamente, antigamente não quer dizer que faz muito tempo, esse antigamente, ele é até um antigamente recente, você quando precisava transportar algum documento, vou pegar a sua aula que você preparou, os slides da sua aula, como é que você faz o transporte da sua casa para a escola? Você poderia salvar ele em um CD, aí eu estou sendo bem antigamente mesmo, eu estou citando bem atrás. Poderia gravar ele num DVD, ou poderia salvar ele num pendrive, ou poderia mandar como anexo de e-mail destinatário eu mesmo. Então eu envio o e-mail diretamente, eu sou o remetente, sou o destinatário e coloco como anexo aquela aula minha para que eu possa chegar na escola e abrir esse conteúdo. Então essa possibilidade de armazenamento, o que acontece? Você tem os serviços que são oferecidos em nuvens de armazenamento, é um local, é uma pasta online onde eu posso guardar os meus documentos e ter acesso a eles em qualquer parte do mundo. Então eu estou aqui na minha casa, estou aqui em Poços de Caldas, eu posso aqui salvar as minhas aulas, essa videoaula que eu estou gravando para vocês, o arquivo de vídeo eu posso gravar na minha pasta online
E aí eu posso ir em qualquer parte do mundo, acessando os dados da minha conta, eu tenho acesso a essa videoaula. Eu não preciso fazer a gravação disso em um dispositivo físico. Eu não preciso gravar num pendrive, eu não preciso gravar no CD, eu não preciso gravar no DVD ou qualquer outro dispositivo. Ele vai estar disponível de forma online e o acesso dele, a gerência e a segurança dele vai ser o meu login e senha e eu posso acessar em qualquer parte do mundo para ter o acesso a esse documento. Onde isso na sala de aula é importante? Bom, eu citei agora há pouco, as suas aulas, os seus slides, então o seu material, de repente você gravou um vídeo fazendo algum experimento, os slides que você criou e vai passar em sala de aula. Então, esse transporte você não precisa fazer através de um dispositivo, você pode fazer através das nuvens, mas aí é claro, a sua escola, na escola onde você trabalha, ela precisa ter uma conexão com a internet e espera-se que você tenha um computador para poder fazer esse vínculo. Temos escolas que têm computadores com acesso à internet dentro da sala de aula, e aí, se você tiver uma internet segura lá, né, que você já testou em alguns momentos e viu que você consegue ter uma certa confiabilidade, você não precisa fazer nada. Você prepara o material na sua casa, chega na sala de aula, acessa a sua conta no horário da aula e estão lá todos os seus materiais, todos os seus documentos, para que você possa trabalhar, né, e lecionar tranquilamente. Se você não tem, né, se a sua escola não tem uma internet estável, ou você não tem um computador que você possa ter uma tranquilidade de uso, é claro que aí a situação vai complicar um pouco, né? E aí talvez o serviço de armazenamento em nuvens, ele vai ser útil para você como uma forma de segurança, né? Então assim, não preciso ficar salvando várias cópias ou fazendo um estoque lá de CDs, DVDs das minhas aulas separadas por anos. Eu posso ter um local online onde faço acesso, onde eu posso organizar sequências, versões das minhas aulas e tudo mais. O serviço de compartilhamento, ele é muito útil porque eu posso compartilhar os documentos que estão salvos em nuvens na minha organização. E onde isso vai ser útil? Vai ser útil, eu posso, por exemplo, criar uma pasta e compartilhar com os meus alunos. Então imagine que eu tenho um trabalho lá que os alunos vão desenvolver. Em vez de eu ficar esperando que eles me entreguem por pendrive, que eles me entreguem por e-mail ou qualquer outro tipo de encaminhamento, eu posso criar a pasta da turma, eu posso criar até uma pasta individual, a pasta dos grupos dos alunos, compartilhar com eles e eles vão simplesmente fazer o upload nessa pasta e aí eu tenho acesso a ela. Então eu sou o proprietário da pasta, eu compartilho o acesso com outras pessoas e essas outras pessoas elas podem ter a permissão de edição na minha pasta ou simplesmente leitura. Então, no compartilhamento, eu posso também, digamos que eu tenho lá umas 10 slides das minhas aulas preparadas, né? Então, assim, eu vou passando nas aulas esses slides e aí eu falo para a turma, olha, eu vou compartilhar com vocês as minhas aulas, os slides que eu estou utilizando. Eu posso compartilhar com eles essa pasta online. E aí, nesse caso, como eu quero que eles apenas visualizem os meus materiais, os meus slides, eu vou compartilhar em modo visualização. Eles não terão permissão para apagar, por exemplo, os meus materiais. E nem terão permissão para adicionar outros documentos em minha pasta. Então essa é uma forma de compartilhamento. A segunda forma seria eu compartilhar para eles de uma forma para que eles possam editar. E aí eles podem apagar algum documento que esteja nessa minha pasta ou eles podem adicionar um documento novo nessa minha pasta. Aí você vai falar o seguinte, nossa, mas aí se você está dizendo que eles podem apagar algum conteúdo, isso é perigoso, porque digamos que estão trabalhando em grupo, um grupo de 4 alunos, 2 estão fazendo, aí um vai lá por descuido e apaga o arquivo que eles estavam trabalhando. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas eu, como proprietário da pasta, eu consigo ver através do histórico quem foi o aluno que apagou e eu consigo restaurar esse arquivo que foi apagado acidentalmente. Então isso também é uma outra forma que facilita o meu trabalho no dia a dia. Eu posso compartilhar com os alunos uma entrega de trabalho e eles podem irem produzindo
esse trabalho e eu posso estar acompanhando remotamente. Então eu não preciso que eles me encaminhem por e-mail ou que façam qualquer outro tipo de entrega. Outra questão, boa parte desse serviço em nuvens, eles disponibilizam também aplicativos, são serviços, são outras ferramentas que você pode trabalhar de forma online. Na sequência dessa videoaula eu vou explicar alguns desses serviços, mas, por exemplo, eu posso criar um documento texto, né? Então, como eu disse agora há pouco, quero fazer um trabalho, então eu posso eu não preciso ter no meu computador um Word instalado ou um editor de texto. Eu posso ter o editor de texto em nuvens. De forma online eu consigo criar o meu documento, criar o meu trabalho e ele já vai ficar salvo automaticamente com acesso em qualquer parte do mundo. Né? Então, daqui a pouco na sequência dessas aulas eu vou mostrar, na verdade, outros aplicativos que serão importantes e úteis para vocês aí no dia a dia em sala de aula. Bom, esses serviços de armazenamento, compartilhamento e aplicativos em nuvens, existem vários por aí. Né? Então, é claro que existem os mais conhecidos, existem outros que são menos conhecidos, uns que são confiáveis e outros que você precisa ficar bastante atento para que você não corra o risco de confiar em um serviço no qual você vai perder esses arquivos. Né? Aqui embaixo eu estou colocando a imagem de 3 principais que eu recomendo, que é o Google Drive, e esse Google Drive ele é vinculado à sua conta Gmail. Para que você tenha uma conta Google Gmail, você já tem o Google Drive disponível para você. O segundo, que é o OneDrive, que é da Microsoft. Então, se você já tem uma conta da Microsoft, e eu já citei nas aulas anteriores, se é Live, MSN, Hotmail ou Outlook, você já tem o serviço do OneDrive. E o terceiro, que ele não está vinculado a uma conta de e-mail, que é o Dropbox, que é um serviço que eu já uso há mais de 10 anos, e que ele é só um serviço de armazenamento com algumas outras funcionalidades, ele não tem uma conta de e-mail vinculada, mas ele é bastante confiável, né? Pelo menos os 10 anos que eu tenho utilizado, eu nunca tive problema. Eu falo essa questão de confiabilidade porque, como eu disse, há 10 anos eu uso o Dropbox. Na época que o Dropbox começou a ficar um pouco mais evidenciado, surgiram outros serviços de armazenamento em nuvens. E aí, como bom mineiro, né, eu salvei alguns documentos pouco importantes apenas para testar o serviço, e alguns deles simplesmente desapareceram com os meus arquivos. Né? Então, muita gente passou por isso. Então, quando surgir um novo serviço de armazenamento em nuvens, e geralmente eles dão uma parte gratuita para você, estamos te dando um espaço de 10 GB para você armazenar. Então, a primeira vez quando você for utilizar, se surgir um outro serviço, tome cuidado para que você não corra o risco de perder esses documentos. Esses 3 que eu estou citando, eu acredito que dificilmente você vai ter problema. Os dois primeiros, principalmente. Né? A Google Drive é da Google, o OneDrive é da Microsoft. Google e Microsoft são empresas hoje muito consolidadas, então dificilmente da noite para o dia eles vão sumir com seus arquivos. Né? Se fizerem isso também, eu acredito que vai dar um lapso mundial, né, em termos computacionais. O Dropbox eu estou recomendando mais por experiência de usuário. Né? Como eu disse, mais de 10 anos que eu uso, nunca tive problema. Mas existem outros serviços que vocês vão encontrar por aí no mercado. Coloquei aqui no slide também que existe a possibilidade de um acesso offline. Né? E o que isso significa? Por exemplo, o Dropbox, como é que eu faço acesso ao Dropbox? Eu tenho que abrir o navegador, né? Então, ou Chrome, ou Firefox, ou outro navegador que você esteja utilizando, vou ter que digitar lá www.dropbox.com, vou ter que usar a meu login e senha para ter acesso à minha pasta online onde estão os meus documentos. Só que o Dropbox permite que eu faça um gerenciamento offline. Então, quando eu acesso o Dropbox, lá no site deles, existe a possibilidade de eu baixar um software chamado Dropbox. Quando eu baixo esse software e instalo no meu computador, o que acontece? Junto com os meus arquivos, né? Então, quando vocês vão procurar algum documento em seu computador, é comum você abrir lá no C2 pontos, né, que estão lá seus documentos e a sua organização. Vai ter uma pasta, após eu ter instalado, vai ter uma pasta interna chamada Dropbox.
essa pasta interna, ela é sincronizada através da internet com a minha pasta online. Então, se eu estou usando o serviço em nuvens, através do navegador, na minha conta Dropbox, eu crio uma pasta chamada pasta 1 e eu tenho o Dropbox instalado no meu computador, automaticamente, ao criar a pasta 1 online, ele vai sincronizar e vai instalar fisicamente no meu computador uma pasta 1. Então, tudo que eu tiver na minha pasta local, eu vou ter uma cópia dessa pasta online. E aí, isso vai facilitar muito o meu trabalho. Por quê? Quando eu for criar um novo documento, eu posso salvar ele direto na minha pasta física, e aí automaticamente, se eu já estiver conectado à internet, ele já vai fazer o upload para a minha pasta online, ou, de repente, se eu estou na minha escola, não estou usando meu computador, ao salvar o documento na pasta online, quando chegar em casa e for acessar a minha pasta física, assim que eu estiver conectado, eu tenho esse documento também salvo no meu computador. E isso, né, facilita muito. Então eu posso ter uma cópia física localmente no meu computador e a cópia, vamos chamar de virtual, na minha pasta online. É o mesmo arquivo, acontece um serviço de sincronia, né? Então tudo que eu tenho lá, eu tenho uma cópia aqui. Tudo que eu tenho aqui, eu tenho uma cópia lá. Se eu apagar aqui, eu apago lá. Se eu crio lá, eu estou criando aqui também. Se na minha casa eu tenho 2 ou 3 computadores e eu instalar o software Dropbox nos 3 computadores, eu vou ter uma cópia física local nos 3 computadores. Ele é duplicado. Aonde eu fizer, eu instalar esse software e fazer o login com os meus dados da minha conta, eu vou ter uma cópia dele. Então, se eu tiver 3 computadores na minha casa e os 3 eu instalar o Dropbox e os 3 eu colocar minhas credenciais, meu login e senha, eu vou ter uma cópia nos 3 computadores e mais nas nuvens. Agora imagina na prática, como pode ser isso? Então imagina que eu estou fazendo meus slides para minha aula, eu abri lá o PowerPoint, preparei todos os meus slides. Em vez de eu salvar ele no C2 pontos, eu vou salvar ele dentro da pasta Dropbox. Porque se eu colocar no C2 pontos, eu não tenho acesso fora da minha casa. Se eu salvar dentro do Dropbox, eu salvo ele dentro do Dropbox. Se eu estiver conectado à internet, eu não preciso fazer mais nada. Ao chegar na minha escola, eu vou abrir o navegador, acessar a minha conta online no Dropbox e a minha aula já vai estar lá. Então, esse tipo de serviço em computação em nuvens é muito útil no dia a dia para que você consiga fazer a manipulação, o armazenamento e a organização dos seus materiais de aula, né, e dos outros documentos que também você pode também compartilhar e interagir com seus alunos. Então, um trabalho, como eu disse no início dessa videoaula, e outros documentos.